Então, pessoal, nós estamos retomando hoje, né, o nosso podcast Você Pode Mais, mas com uma novidade para vocês. Nós estamos hoje com a Monique Prazeres, né? Vocês já viram a Monique aqui outras vezes no nosso podcast. E hoje nós estamos abrindo uma série no podcast chamada Questões e Soluções. Você Pode Mais, Questões e Soluções. Vou apresentar a Monique para vocês, né? A Monique, ela é engenheira, não é isso, Monique? É isso mesmo. Monique tem 23 anos, né? Teve uma passagem pela LERJ de 23 anos, né? Foi chefe de gabinete, não é isso, Monique? Fui chefe de gabinete lá por 23 anos. Já passei pelo Palácio Guanabara, já fui secretária municipal. Nossa, olha o currículo aí, gente. E Monique, ela, né, tem uma outra especificidade e que eu quero contar aqui para vocês hoje, porque hoje o título do nosso podcast vai ser sobre Vamos falar sobre ESG. E aí, Monique, explica o que é isso, né? Queria dizer para vocês que a Monique também é presidente do Instituto Lotus, né? Então ela presta assessoria para a área, né, de micro e pequenas empresas, né? Tanto nessa área de ESG, em outras áreas também, na área de gestão pública, não é isso, Sim, Monique? Explica isso aí melhor para os nossos, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, primeiro de tudo, Sabrina, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito honrada de estar aqui com você. Você é uma pessoa que, pessoalmente, eu admiro profundamente. Obrigada. Tá? Admiro a sua inteligência, admiro a sua capacidade, admiro a sua gestão. Você já esteve à frente de outra pasta aqui no município e eu pude acompanhar, pude ver um pouquinho de longe, mas as boas notícias correm o Estado. Nossa, obrigada. E agora eu quero, inclusive, aproveitar e parabenizar o nosso prefeito Elbert, né, pela grande escolha que ele fez de botar você à frente de uma pasta tão complexa, tão importante para toda a população. Mandar um abraço, né, para o nosso prefeito Elbert Rezende, agradecer a confiança, né, do nosso prefeito e dizer que a gente está aqui, Monique, né, para fazer o melhor pela população, que a nossa população macaense, eu sou macaense de coração, né, de corpo e alma também, porque eu amo essa cidade, aprendi a amar essa cidade e aprendi, de fato, também a acreditar nessa gestão, da gestão do governo do prefeito Elbert, não só, né, pela condição do prefeito, mas pelo nível, né, de qualidade que a gente tem visto na nossa cidade, as obras acontecendo a todo tempo. Aproveitar para mandar um abraço, né, para os secretários de obras de infraestrutura, Santiago, que inclusive fez aniversário essa semana. Parabéns! E ele acompanha o nosso programa, né, mandar um abraço para o Santiago, para o Felipe, e dizer assim que tem um slogan aqui da cidade, tem obra para todo lado. E realmente a gente vê isso na cidade, acho que você pôde, né, passando aqui na cidade, ver, né, algumas coisas assim, que a gente tem assim, destaque, né, na nossa cidade. Então tem aí obra para ser entregue na área, no ginásio poliesportivo, que é o bairro, né, onde a minha família mora ali. Então estou muito feliz, né, de participar desse governo e de ver que também pessoas, né, que estão de fora, mas que conhecem gestão pública, estão acompanhando o trabalho aqui do nosso município. Sabe que você é muito famosa pelo Estado, Sabrina, o seu trabalho, a sua entrega, tá? É obra para todo lado? Mas é cuidado para todo lado também, tá? Sim. E você, em tão pouco tempo de pasta, eu não posso deixar de utilizar um pouquinho do tempo, né, do podcast para fazer justiça. Então, um pouquinho de tempo, se eu não me engano, são 2 meses, eu acho. 2 meses e meio. E você já fez entregas, você já fez uma estruturação na casa e conseguiu fazer as duas coisas. Organizar internamente, que ainda é um processo que não é simples. Sim, eu fui secretária municipal exatamente de desenvolvimento social, então eu sei a pedreira que você pega, né, que você enfrenta cotidianamente. Então, prefeito, obra para todo lado, com certeza, porque eu vi. Não é mentira, não. Mas também é cuidado para todo lado. Você fez uma entrega maravilhosa, eu acompanhei, né, pelas redes sociais, pelo noticiário. Nossa. Também.
né? Eu acompanhei, você entregou hotel, você entregou agora a questão do acolhimento nesse momento de frio. O abrigo de né? inverno. O abrigo de inverno, que é muito importante. E uma coisa também muito interessante, né, Sabrina, que a gente precisa ovacionar, que você fez a entrega no tempo adequado. Sim. Você não esperou no meio do inverno, você entregou, o inverno chegou e o abrigo estava lá. E em Macaé não há quem passe frio, graças à sua gestão. Então, eu preciso fazer porque o nosso instituto, ele presta consultoria de gestão pública, então a gente conhece várias realidades. E 2 coisas eu posso afirmar. A pasta está em ótimas mãos. O seu nome extrapola os limites do município de Macaé. É bom saber, né? Positivamente, não é negativamente, né? E, além disso, você é exemplo para muitas gestões por aí, porque você sabe que a assistência social tem o seu próprio conselho, tem os seus conselhos, tem os encontros, né? Nós fizemos a conferência agora, né? Pois é, eu também vi nas redes sociais. E você é conhecida por outros gestores da pasta e admirada. Inclusive, admirada pelo nosso instituto, pelo grande trabalho que você presta com seriedade e compromisso. Então, por isso, eu quis fazer esse introito, Sabrina, para justificar, né, toda a minha honra, toda a minha gratidão do convite que você fez. É um convite que surgiu de um bate-papo. Verdade. Né? A gente estava conversando sobre ESG, e aí você me questionou algumas coisas, né? E a gente acabou conversando sobre o ODS, que é um tema do seu mestrado, do seu doutorado. Verdade. Então, a gente encontrou uma sinergia muito grande sobre esse assunto. E a gente se deu conta que talvez muitas pessoas não soubessem o que é ESG, a importância de implementar, como implementar. E, além disso, também tem um pano, né? Um véu que, às vezes, deixa as pessoas com dúvidas. Que é, primeiro, ESG é moda? Né? É modinha? Sim ou não? Né? Então, é uma pergunta que a gente precisa responder. E a outra questão, ESG é só para os poderosos? É só para as mega, super, power, empresas multinacionais? Não, não é. E a gente precisa desmistificar isso para que o conceito e a agenda ESG possam chegar a todas as pessoas, a todos os empreendedores, porque virou uma necessidade. Inclusive, eu estava ontem até fazendo uma partezinho, no jornal, no jornal, acho que da Globo News, da noite, estava comentando que a ONU lançou um documento de que as mudanças climáticas estão fora de controle, por exemplo. Nossa. Isso de ontem, assim, tá? Eu nem tive acesso ao documento, nem tive tempo de ver, de pesquisar, porque foi ontem. Então, mas a notícia é essa. E você vai dizer assim, nossa, ela vem uma ecochata. Né? Porque é isso, porque se revestiu disso. Né? Eu acho que o termo sustentabilidade está mal interpretado. As pessoas não têm informação do que é sustentabilidade. As pessoas, e por conta disso, acabam tendo posturas muito refratárias com relação ao tema, né? Achando que é uma grande besteira, etc. E só vem como custo, que não é. E eu sei também, porque eu andei pesquisando, e eu sou quase do FBI, sabe, Sabrina? Que você, quando esteve na saúde, porque Sabrina não começou secretária, né, Sabrina? Não. Então, quando estava na saúde, conseguiu implementar algumas políticas depois eu quero até que você fale um pouquinho de resíduos, de sustentabilidade, etc., que foi até tema do seu trabalho, de um dos seus trabalhos, né? E que você conseguiu implementar num hospital, salvo engano, você me corrija se eu estiver equivocada, e que você pôde ver na prática que, em vez de gerar custo, gerou solução. Gerou diminuição de investimentos, diminuição de custos, além de todos os outros benefícios, que são benefícios, às vezes, subjetivos e materiais, mas nem por isso menos importantes. Então, quando a gente conversou e falou sobre esse tema, é um tema que me empolga muito. E eu tenho, assim, por conduta de vida, eu acho que tudo na vida deve ser socializado. Né? Ele não pode ficar preso, nada na vida pode ficar preso numa casta, num setor,
num segmento, ele pode até se iniciar ali, ok. Pode ser compartilhado. Mas ele pode ser compartilhado, deve ser compartilhado, e é o que eu costumo, né, conduzir a minha vida sempre nessa conduta de tentar compartilhar e tentar socializar, né, para todo mundo as informações, as práticas, adaptar. Talvez você olhe para uma grande empresa, uma multinacional, ou uma grande empresa nacional mesmo, aí, como a gente tem exemplos, Natura, por exemplo, Magalu, e você olha e diz assim, nossa, isso não é para mim. E às vezes, e como a agenda ESG, ela é muito peculiar de cada instituição, às vezes o mesmo segmento empresarial tem soluções diferentes para cada empresa, a depender de vários fatores. Então, às vezes, realmente o que a Magalu fez, ou o que a Natura fez, enfim, as grandes empresas, não vai se adaptar ao seu negócio. E que para eles foi um grande investimento, tendo em vista o tamanho do seu empreendimento, né? Mas, às vezes, você, no empreendimento menor, você consegue, principalmente no nosso país, né? Onde ali 70% dos empreendimentos estão entre micro, pequenas e médias empresas. E até para o desenvolvimento dessas empresas também, né? Exatamente. Essas empresas precisam. O que a gente observa, Monique, e você colocou uma coisa muito interessante, né? Eu venho não só do segmento público, mas já trabalhei, né, em multinacional e hoje, né, estou no serviço público por uma decisão, é claro, né? Mas, assim, para além disso, quando eu fui, né, estudar um pouco mais sobre o meio ambiente, sobre a área ambiental, né, sobre desenvolvimento social, eu vi que tinha muita sinergia com a saúde, tem muita sinergia, né, com a gestão pública, tem sinergia com todas as áreas, né? O desenvolvimento sustentável, ele é intersetorial. Então, assim, é bom a gente esclarecer, né, para as pessoas que estão nos assistindo que o desenvolvimento sustentável também, ele é intergeracional. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, contasse para as pessoas, antes a gente chegar, né, dentro do ponto do ESG, porque, assim, quero também contar para vocês que quando eu estive conversando com a Monique, né, eu comecei a falar de ODS. E muita gente, quando a gente fala a sigla ODS, não sabe o que é. Né, o ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Existem 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. E dentro desses objetivos, a gente tem uma série, né, de metas a serem cumpridas. Tem uma agenda, Agenda 2030, né, para quem não conhece isso. Isso está dentro do segmento público, mas também está dentro do segmento privado. Né? A Monique hoje está dentro, né, do setor privado, mas eu tenho certeza que você presta consultoria, né, e assessoramento para a área pública também, né, se houver necessidade. E eu vejo que cada vez mais o ODS ele é necessário em todos os ramos, até para fazer essa interface. E aí, assim, o tema do meu projeto de doutorado, ele é voltado, né, a planejamento em saúde, mas com uma ênfase, né, no ODS 3, né, que é saúde e bem-estar. Né? Hoje eu estou numa pasta que é a assistência social, desenvolvimento social, que também tem outros ODS envolvidos. Tem o ODS 10, tem o ODS 1, se eu não me engano, né, que é a erradicação da fome, né, e a gente dentro dessa área tem a segurança alimentar, tem uma série de quesitos. Então, assim, falar de ESG é falar de um mundo. Acho que a gente vai precisar fazer aqui, né, transformar isso numa série mesmo de questões e soluções. Vou trazer muitas perguntas para você, Monique, para você esclarecer, e quero te agradecer de antemão, porque aqueles que estão nos assistindo hoje vão ter a oportunidade de ter uma especialista aqui, aprender, né, mais sobre essa questão. E dizer também, Monique, quero aproveitar, que a gente está criando uma novidade também, que é o Zap, né? A gente vai colocar o WhatsApp, de brincadeira, né, que todo mundo fala Zap, então a gente colocou o Você Pode Mais Zap, onde você vai poder trazer sugestões, né, a partir desses temas que a gente tem abordado aqui, do que você quer aprender, do que você quer ouvir. Aqui é o espaço aonde o Você Pode Mais é para isso. Aqui você pode mais, você pode aprender sobre vários assuntos. Mas a gente está seguindo agora, né, pelo ramo aí ambiental, de desenvolvimento sustentável, né, durante esse período que eu entendo que é de suma importância. Eu não conhecia, eu não entendia
que o desenvolvimento social, né? O desenvolvimento sustentável, ele tinha, né, essa abrangência social e econômica, né? Eu fui aprender isso no mestrado, confesso para vocês, que quando eu fui entender que teve um desastre, Monique, lá em Friburgo, e aí que isso impactou no preço das hortaliças, aquilo me trouxe uma curiosidade, né? Porque a minha pós, né, ela é na área de contabilidade, na área, né, econômica, financeira. Então, isso trouxe para mim, assim, me despertou, né, por que a área ambiental vai trazer, né, impacto financeiro econômico. Então, fala para a gente, Monique, o que é, de fato, a ESG, né? E se isso pode ser aplicado a qualquer instância, a qualquer órgão, a empresas, né, como você colocou, só empresas gigantes ou empresas também pequenas? Como é que está isso? Conta pra gente. Bom, primeiro, aquela afirmação, né, que eu fiz, que as pessoas se questionam se é uma moda. Uhum. Não é uma moda. Porque uma moda não dura tanto tempo, né? Na verdade, o tema, tecnicamente falando, e na prática formalizado, porque já havia discussões anteriores, vem de 1972. Nossa. Né? Quando foi editada a Declaração de Estocolmo, que tratava do meio ambiente humano. Aí você vai dizer assim, Monique, o que tem uma coisa a ver com a outra? Uma coisa que tem a ver com a outra lá em 1972, as pessoas que já vinham discutindo antes, obviamente, isso, chegaram à conclusão de que o ser humano influencia positiva ou negativamente o ambiente no qual ele vive. Ótimo. E aí você começa a discutir a influência que o ser humano tem sobre isso. E muito. Muito. Não, total. É total. Eu costumo dizer o seguinte, Sabrina, só para ilustrar. Imagina um mundo, tá? Com um ser humano apenas, do tamanho que é, com um único ser humano, tá? Esse único, e aí, digamos que não tem a poluição, não tem carro, não tem desmatamento, não tem nada. Começou o mundo hoje e só tem um ser humano. Só Adão tá aqui, nem a Eva tá aqui. O fato do Adão existir gera para o ambiente onde ele vive um dano. Uma interferência. Uma interferência. Ele precisa desmatar um pouquinho aqui para fazer uma choupana. Eu tô falando da coisa mais básica, mais simples. Sim. Sabe? Ele precisa pescar para comer, ele precisa colher. E se ele não plantar, até que ponto isso vai? Agora, você multiplica isso por bilhões de pessoas. Imagina todas elas conscientes, todas elas querendo criar o mínimo dano, tudo na mais perfeita ordem mesmo. Assim, você tem um impacto. Né? Um impacto negativo da existência. Só que nós somos seres racionais, capazes de pensar, entender os impactos que a gente causa e tentar ao máximo mitigá-los na preservação do próprio ambiente em que a gente vive. Senão, daqui a pouco, eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, se não houver preservação hoje do meio ambiente, por exemplo, sem meio ambiente saudável, não há empresa. Não há pessoas, não há ser humano vivo. Então, se não por um olhar generoso, vamos tentar olhar por um olhar prático, um olhar técnico, a gente precisa... Isso começou lá em 1972. Lá em 2004, você vê que a coisa foi amadurecendo bastante, houve uma outra reunião da ONU, onde foi editado um novo documento. Who Cares Wins. Quem cuida, ganha. Nossa. Quando você gostei disso. Quem cuida, ganha. Gostei. Quem cuida de quê? Quem cuida de quem, ganha o quê? Isso faz dessa afirmação algo muito amplo. Por quê? E aí vamos começar. E aí a primeira vez em que você levanta a questão ESG. Porque até então falava-se apenas, o que não é menos importante, obviamente, de meio ambiente. Gente, precisamos
ter atenção com as mudanças climáticas, precisamos ter atenção à camada de ozônio, precisamos ter atenção às florestas, à biodiversidade. Era esse o mote, até porque era o que havia de mais urgente mesmo. E a gente precisa materializar as nossas necessidades, ok. Só que quando chega em 2004, já também fruto de várias conversas, de várias reuniões, né, pelo mundo afora, peraí, a gente entendeu que quem cuida ganha, quem cuida do meio ambiente, verdade, quem cuida do social, quem cuida da governança. E hoje em dia, a gente já está até num momento de transição da sigla ESG, que eu vou explicar o que é, para a sigla ESG, 2 E's na frente. E eu vou explicar por quê. Environmental, Social, Governance. Ambiental, social e governança. Então, você precisa cuidar desse tripé. Monique, você acabou de dizer que tinha um Ezinho na frente, você não falou desse Ezinho. Isso aí, Monique. Esse Ezinho na frente é a questão econômica. Por quê? Porque a gente não pode, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o who cares wins, quem cuida ganha, ok, vamos cuidar, mas não podemos esquecer que a atividade empresarial, está lá no Código Civil brasileiro, ela pressupõe auferir lucro. Sim. É próprio e inerente à atividade empresarial. Então, você não pode ter toda essa dinâmica se dentro da dinâmica também não tiver contemplado o ganho econômico. Monique, por que isso está sendo discutido agora? Porque foi verificado, né, que quando você implementa as agendas ESG, além de todos os benefícios, que nós vamos falar aqui alguns deles, você também tem um ganho econômico. Muito bom. E aí a gente tem que voltar um pouquinho no conceito de sustentabilidade, Sabrina, porque as pessoas, elas vulgarizaram muito o termo. E o termo hoje acabou, tudo que é muito vulgarizado, sem conteúdo, acaba ficando chato. E sustentabilidade, que saco, sustentabilidade, que porra, sustentabilidade, que droga. Não, sustentabilidade significa perenidade, significa permanência. Muito bom. Então, quando você fala em desenvolvimento sustentável, significa que você quer desenvolver algo, uma política, uma empresa, seja lá o que for, de forma que seja contínua, perene, perpétua. Você quer perpetuar o desenvolvimento. É só isso. Então, quando você diz assim, eu quero aplicar a sustentabilidade na minha empresa. Na verdade, o que você quer é torná-la perpétua, torná-la perene, torná-la ou fazer com que ela se perpetue ao longo do tempo. Até porque nenhuma empresa nasce para morrer, né? Ninguém abre uma empresa para acabar com ela, né? Isso é sustentabilidade. Aí eu te pergunto, qual empresário do micro ao mega power não quer que o seu negócio seja sustentável? Com certeza. Não há aquele que não queira. Porque ele quer perenidade. Ele quer que o seu negócio se perpetue. Ele não quer falir, vamos falar grosseiramente. Ele não quer falir, ele não quer abrir hoje e fechar daqui a 2 anos, 3 anos. Ele não quer isso. É igual a gente vê com garimpo, por exemplo, né? Exato. Ele tem todo o recurso natural, ele tem, você vai explorando ele, chega uma hora que ele esgota, o extrativismo né? É isso, né? Você só extrai. Igual a questão da exploração de petróleo também, né? Tem um momento que aquela base ali, ela se esgota. Então, a gente tem que saber como produzir, né? Para que isso se perpetue ao longo do tempo. Sustentabilidade. Né? Isso é sustentabilidade. Isso, você deu um exemplo sensacional. Isto é sustentabilidade. Então, quando você fala, por exemplo, assim... por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. A BNT, agora, 22 de junho, editou uma norma, ABNT PR, Prática Recomendável ESG. Nossa. Já estou falando de norma. Não obrigatória, ela ainda é uma prática recomendável. Ótimo. Quando você olha o histórico das normas, o histórico das ISOs, você vê que elas começam como práticas recomendáveis. Aí você diz assim, opa...
esse negócio aí vai virar uma obrigação legal, vai virar uma tendência ali na frente. Se eu não me adaptar hoje, porque você vai se programando, ESG, você vai se programando, a sua empresa, quando isso se transformar numa realidade irrefutável, ela vai, ou você vai ter que ter um custo muito grande, ou ela vai falir, naturalmente. Você concorda que se você não tem um olhar sustentável, você acabou de levar a sua empresa à bancarrota? Com certeza. Se você tem um olhar sustentável, você está olhando lá na frente as suas potencialidades para fortalecê-las, as suas deficiências para corrigi-las com calma, para que a sua empresa seja, então, sustentável. Isso é desenvolvimento sustentável. Muito é você bom desenvolver a sua empresa de forma a alcançar a perenidade. Muito bom isso. Porque as pessoas acham que assim, a gente vê muito, né, principalmente as pequenas, as microempresas, né, micro e pequenas empresas, e também vou falar dos MEIs, né, que eu acho que muita gente começa assim, né, como microempreendedor individual, e graças a Deus no Brasil, né, isso vem se ampliando. Eu acho isso benéfico do ponto de partida, assim, tem o pró e o contra, né? Do ponto de partida de que pessoas que tinham a renda zero, né, ou uma renda, né, muito aquém, elas conseguem, então, né, principalmente com o advento da pandemia, elas conseguem começar a usar, né, o empreendedorismo. E aí regulamentar isso, que é muito importante também para o país, né, a formalização das empresas. Então, a gente vê que isso que você traz, essa questão da sustentabilidade, ela também assim, é algo natural, que o empreendedor, ele quer que a empresa dele se desenvolva. Só que ninguém para pensar que para que a sua empresa ela tenha continuidade, perpassa a necessidade também de você criar medidas que possam ser compensatórias. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Se uma empresa, ela, como a gente falou de extrativismo, né? Ela precisa compensar de alguma forma, por quê? Porque ela está consumindo um recurso natural, então ela precisa transformar e devolver para o meio ambiente. A gente aprende muito nessa área ambiental também, que existe um custo para isso, né? E eu não estou falando de custo em termos de desenvolvimento da empresa. Eu estou falando de custo da natureza. Quanto tempo leva para você plantar uma árvore, ela crescer e ela entrar no tempo de corte? Né? Tem árvores que, por exemplo, você vê ali na Amazônia, né, que tem mais de 200 anos, são árvores centenárias. Então, assim, qual é o tempo para que haja uma renovação daquele ambiente, né, da exploração? E eu acho que a empresa já começar com essa visão, né, de que, olha, eu estou iniciando hoje no mercado e eu já entro com uma visão mais sustentável, porque isso vai me garantir com que a minha empresa ela cresça, mas que ao mesmo tempo ela cuide do ambiente, ela cuide da sociedade, porque é importante falar, quando a gente fala de ODS, a gente vai falar de diversas áreas, como eu falei aqui, e tem a área social, tem a área ambiental, né, e tem a área econômica. Então, não é só arrumar mais empregos, porque tem uma área dentro do ODS que fala da equidade, ou seja, os ganhos salariais entre homens e mulheres, mas tem também, né, as questões sociais. Eu não posso desenvolver uma cidade, um país, sem pensar se essas pessoas têm condições de entrar no mercado de trabalho. Elas estão capacitadas, elas estão qualificadas, né? Elas estão também preparadas para aquele mercado, ou seja, para aquele nicho de mercado. Isso tudo é sustentabilidade. Tudo é sustentabilidade. E as pessoas acham que é só meio ambiente, é só área verde. Não é. Você quer ver uma coisa? Que você tocou num ponto importantíssimo. Acho que você tocou no ponto e você fala disso com muita propriedade, porque você foi secretária de Trabalho e Renda do município. Então, você viveu isso cotidianamente. E fez uma revolução na sua secretaria, que eu acompanhei de longe, mas eu acompanhei. Então, o que acontece? Você viu isso. Sim. Só que quando você tem uma empresa, por exemplo, e você entende que ela está em crescimento e você quer que seja sustentável, e daqui a pouco você vai precisar de mais 3, 4, 5, 10, 15 profissionais daquela área, com aquela formação, você não vai esperar precisar, porque você vai entrar em colapso, você não vai conseguir crescer porque você não tem profissional. Isso acontece muito. Agora, você imagina,
E aí a gente vai, avança e volta um pouquinho. Você imagina que essa empresa, dentro do ESG, na sua política ESG, no S de social, olha como impacta. No S de social, tá? Do ES, então vamos destacar o S. Ela cria um instituto próprio, que ela pode fazer isso, ou ela contrata um instituto externo, enfim, ou ela faz uma parceria com alguma instituição, não sei qual o jeito que ela vai dar. Aí ela tá instalada aqui. No entorno dela, ela não está no meio de um deserto. Sim. No entorno dela tem uma sociedade, tem uma comunidade. Verdade. Ela pega aquela comunidade, ela oferece aquela capacitação que interessa a ela, aí já é aquele primeiro ezinho do economical, né? Porque interessa a ela economicamente. Sim. Ela forma aquelas pessoas naquela especificidade, porque ela sabe que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ela vai precisar daquele número de profissionais. Aí olha os benefícios que ela tem. Ela vai ter os profissionais à disposição dela, formados por ela, que moram no entorno dela, ou seja, ela está preocupada com a qualidade de vida daquelas pessoas que não ficam enfrentando transporte 2, 3 horas de ida e de vinda. É porque, como eu sou do Rio de Janeiro, a gente lá está acostumado com um trânsito que você demora, aqui não, né? Mas você demora 3 horas de ir de um lugar para o outro dentro da mesma cidade. Né? Então, assim, você vai dar qualidade de vida para aquela pessoa, porque ela está no entorno, ela vai trabalhar no entorno muito dela. Bom. Isso existe, isso funciona. Isto que eu estou dando esse exemplo aqui é uma prática da agenda ESG no quesito S. Por quê? Porque você usou... Lembra daquele exemplo que eu dei, Adão? Imagina que essa empresa está lá. Ela já causou um dano por existir. Como o Adão, né? Sim. Então, o que ela está fazendo? Ela está aproveitando que ela existe naquele ambiente e está fazendo um bem para aquele ambiente. Imagina que ela está formando pessoas que, se ela não vier absorver todos, ela já formou aquelas pessoas para outros empregos. Foi aquilo que você falou. Ela capacitou para a vida, outras empresas empregarão. Ela impactou positivamente a comunidade onde ela está inserida. Muito bom. Isso é um exemplo prático e não é difícil e impacta a empresa no seu desenvolvimento sustentável. Ela impacta a sociedade que está em torno dela, o coletivo, a comunidade que está no entorno dela. Isso é o S. Eu estou te dando um exemplo prático do S, do ESG. Monique, que interessante. Vou fazer uma brincadeira aqui, mas quem quiser levar para o lado da verdade pode levar também. Quem dera que todas as empresas aqui da nossa cidade, né, tivessem essa visão de ESG, esse conhecimento. Por quê? Fica muito a cargo, principalmente na área social, você também já foi, né, secretária municipal, sabe disso, fica muito a cargo do governo, né? A população, inclusive, cobra muito do governo de que o governo faça essas ações sociais, né? Inclusive, eu vou aproveitar aqui, né, para convidar todos, inclusive você está convidada também. Dia 3 de agosto nós vamos fazer uma grande ação social na Praça Veríssimo de Mello, aqui de nosso município, só parafraseando. Mas, assim, voltando, né, à questão agora séria, que a gente vê que fica muito a cargo do governo. E a população cobra do governo. Mas, assim, eu queria aproveitar para conscientizar as pessoas também, né, pegando um gancho no que você falou, que eu não tinha, né, esse conhecimento sobre a ESG aprofundado, e muito menos sobre essa consciência das empresas em relação, né, a devolver para o ambiente onde ela está. E aí eu quero fazer uma outra... E que vai devolver para ela depois, porque, o próprio assim, profissional formado. A academia, né, que eu também sou da academia, ela faz isso com muita propriedade. Eles, né, os professores, a gente, na nossa formação, a gente aprende que nós temos que fazer pesquisas para devolver para a sociedade. Porque o nosso papel é social. Agora, a gente não vê muito isso em algumas empresas. Algumas fazem por uma questão de tributação, porque vai ter, né, uma economicidade, enfim, ou uma obrigação, mas não tem essa consciência de que, é o que a gente está falando, né, a política, né, de ambiental, né, de desenvolvimento sustentável, ela é intergeracional. Total. Então, você vê que, assim, no passado, a gente via aquelas empresas, eu sou daqui, né, do Norte Fluminense mesmo, e o Norte Fluminense tem uma característica, Monique, que é a cana-de-açúcar, né?
Então, a gente via ali famílias, né, vivendo da economia da da produção de cana-de-açúcar, né, do álcool, enfim, de todos os, né, os produtos que são extraídos da cana, do açúcar. E a gente via ali que essas empresas, né, lá atrás, elas tinham essa consciência, elas construíam imóveis, né, para as pessoas que trabalhavam, né, nesse ramo. Então, você via ali passando um conhecimento de pai para filha. Claro que tem também o contraditório, né, outras questões que a gente via, a exploração também do trabalho, né, enfim, mas não quero entrar nesse contexto. Estou falando do contexto da área social, Sim. Da devolução de alguma forma para aquela família. Então, eram contratadas pessoas daquela região. Perfeito. Né? Era ali. E você desenvolve a região, você não importa. As ferrovias também eram assim. Você não importa servidor, você não importa funcionário. Por exemplo, vamos pegar aqui Macaé, que é onde a gente está e que você conhece de cabo a rabo com muita propriedade. Então, o que acontece? Macaé é um município que está em franca expansão já há algum tempo, graças a Deus por isso, né? E que você tem grandes empresas aqui em Macaé, grandes e numerosas empresas aqui em Macaé, e que se você, hoje, essas empresas entendessem, se organizassem, porque a gente tem grandes empresas aqui, todas dentro de um ramo, né? Petróleo e gás. Por exemplo, não que seja só isso, mas, por exemplo, você imagina que todas elas se unam, todas elas, eu vou chutar aqui, tá, Sabrina, você me corrija, só um chute mesmo. Todas elas precisam de caldeireiro. Não sei nem se precisam, não, mas é só um exemplo. Você pegou até o exemplo certo. Chutei bem. Se eu estivesse no campo de futebol, eu fazia um gol. O que acontece? Se todas precisam de caldeireiro, por exemplo, e você tem pessoas em Macaé, macaenses, pessoas que moram aqui, são nascidas aqui, e você sabe que você tem uma demanda de 500 caldeireiros, eu digo total, completo, né? Por que você não se junta, faz uma parceria, ou cria um instituto, ou chama alguém e diz assim, gente, vamos formar aqui. E os RHs dessas empresas acompanhando essa formação. Sim. Para quê? Para que aquela pessoa que estiver sendo tecnicamente formada ali, esteja dentro do perfil da empresa, ela sai pronta para ser contratada. Primeiro, qual é a família que não vai querer botar o seu filho numa capacitação dessa? Todas. Que o emprego é quase garantido, vamos botar dessa forma. Ou tem uma facilidade maior. Porque a própria empresa é quem está capacitando, segundo a sua necessidade, segundo a tecnologia que ela usa, segundo a aparelhagem que ela usa, não vai precisar pegar aquela pessoa e treinar depois. Porque quando você pega alguém que não está capacitado e você precisa da mão de obra, o que você faz? O empresário sabe disso. Ele pega a pessoa, capacita a pessoa dentro da sua empresa para ela passar a trabalhar. Dependendo da capacitação, Sabrina, demora 2 meses, 3 meses, 6 meses, enfim, depende do que essa pessoa vai executar naquela empresa. Só que ela já é empregada. O empresário já está pagando, ela já é um custo operacional para a empresa. Se ele pega e forma ele fora da empresa, pega as pessoas do entorno do seu coletivo, da sociedade em que ele está inserido, da comunidade onde ele está inserida, já causou um bem social para aquela comunidade. Segundo, aquele aluno só vai entrar na empresa dele já formado, já para começar a trabalhar no primeiro dia. O custo de manter aquela pessoa se capacitando e pagando todo o salário, os direitos trabalhistas, etc., já vai estar sendo revertido em bem para a empresa que está gerando produtividade para a empresa. Então, é uma atitude até inteligente. E, além de inteligente, ela gera, dentro da programação sustentável, uma redução de custos, de investimentos, etc. e tal. E você ainda causou um benefício para o coletivo no qual você está inserido. Nossa, isso aí. E é uma atitude sensacional. Simples. Eu acredito muito, Sabrina, na união de esforços. Sabe? Eu não acredito no caminhar sozinho. Eu acredito que a minha perna vai estar descansada e a sua cansada, você vai apoiar em mim. A hora que a minha perna cansar e a sua estiver descansada, eu vou apoiar em você. Mas se não fosse você ao meu lado ou eu ao seu lado, nós não chegaríamos ao final. Então, eu acredito muito na coletividade que tem propósitos junto, que tem as mesmas orientações, que tem as mesmas necessidades, porque não se unem e geram soluções ESG para um coletivo.
Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo aqui agora, que é o S do ESG, vai beneficiar a empresa, ela não vai precisar importar o servidor, o funcionário de outros municípios, de outros estados. Muitas vezes eu já vi pessoas aqui em Macaé com sotaques diferentes. É verdade. A gente tem pessoas, recebe pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Por quê? Porque você não consegue absorver o macaense. Macaé tem uma capacidade hoje, Sabrina, de ser a cidade de desemprego zero. Zero. Verdade. Entendeu? Então, basta que haja uma organização, um entendimento das políticas ESG, e você consegue construir isso com sustentabilidade, com perenidade, com perpetuidade. Entendeu? Você vai conseguir perpetuar isso, vai virar uma política no município, isso vai virar uma prática no município e todos terão muita inveja dos macaenses. Eu tô quase mudando para cá. Venha, por favor, né? E de preferência que você consiga aí sensibilizar através do seu trabalho, do seu instituto, né, as empresas que estão, né, aqui no nosso município, porque eu acho que é benéfico para todos. É benéfico para a empresa, né, ter esse conhecimento, ter também, né, profissionais capacitados falando sobre esse tema. E eu estou aprendendo muito aqui hoje. E também para a gente que é governo, sabe? Seria, assim, maravilhoso, um sonho de consumo. Acho que a gente conseguir fazer, enquanto governo, essa união das empresas, do comércio, da indústria, né? Pensando no futuro da nossa cidade, né? Pensando no futuro das pessoas que residem no nosso município. Porque Macaé, não estou puxando sardinha, né? Mas já puxando para a nossa cidade, a gente tem um potencial muito grande. Não, é sensacional. Né? Macaé é uma cidade fora da curva no estado do Rio. A gente sabe disso. Até em termos a gente vê desde orçamento, a questão, né, de estrutura da cidade, enfim, a gente tem estrutura... O prefeito comprometido que vocês têm, que quer fazer tudo pela cidade, é impressionante. Não, e ele é muito humano também. E detalhe... Ele cobra da gente, tá? Não, mas vou te falar, sabe tudo da cidade, você encontra com ele, dá um raio-x da cidade. Eu vou te contar. Ele é... Nossa, demais. E ele sabe tudo mesmo, ele acompanha, ele se reúne, né, com os seus secretários, individualmente, em grupo. Tá? E aperta a carrapeta, né? Aperta, né? Mas é assim, pro bem da população, isso que é o mais importante. E ele sempre fala isso, que o desejo dele, assim, ele separa muito a amizade de comprometimento com a população. Porque ele sabe que quem colocou ele lá foi a população. Sim, e tem que ser honrada essa população. E essa consciência tem que passar para todos que estão, né, trabalhando pela população. Eu não digo só secretários, mas de coordenadores, né, a todos os níveis, todas as instâncias hierárquicas de serviço público. A gente precisa ter essa consciência única. E eu acho que, Monique, que a questão da ESG, eu quero até saber, né, se isso também impacta, se você tem, né, conhecimento de que isso pode ser aplicado em órgãos públicos. Por que eu estou falando isso? Assim, vou puxar um gancho aqui. Esses dias eu dei um treinamento para a minha equipe lá da secretaria a respeito de compras, né, e contratos nos serviços públicos, porque, assim, muitos dos nossos servidores... Mas isso é covardia. Por quê? Você é sensacional nesse segmento. Isso é covardia. Eu preciso falar que é covardia. É minha área, né? Uma das minhas áreas. E você gosta, né, Sabrina? Gosto muito. É uma das áreas Entende muito também. Que eu estudo mesmo, eu me dedico. Quando falou, vamos mudar para 14133, eu já estava lá na fila. Já estava na 14133. Cadê a 14133, gente? Me dá essa 14133. Já estava na fila para fazer qualificação. Vamos embora, vamos estudar. Né? Porque eu gosto desse tema, mas não é só por gostar. Eu penso que quando a gente assume qualquer área, a gente precisa estar, assim... bem, né, dotado de informação para você fazer bem feito. Fazer o que você tem que fazer. Eu não gosto que alguém me pergunte uma coisa que eu não saiba responder. Né? Nunca vi. Essa foi ótima. Nunca vi. Ou eu disfarço bem, ou eu estou estudando direitinho. Mas, assim, eu gosto muito, assim, de ter domínio do que eu estou falando, né? E tirar as coisas do papel. Né, eu sou conhecida pelas pessoas que estão próximas a mim como uma pessoa que tira do papel. E eu gosto disso. Né, e tenho várias experiências nessa área.
Mas, assim, uma das coisas que eu destaquei até nessa aula, né, que a gente fez lá, essa capacitação com a equipe, foi que eram 5, né, princípios. Quando a gente via lá, tinha o LIMP, né, Princípio da Administração Pública. Está no artigo 37 da Constituição Federal. A gente tinha várias leis, né, e agora a gente tem uma lei que reúne informações de diversas, né, leis, decretos, normativas, né, em relação a contratações públicas. E aí a gente tem lá, desses 22 princípios, um princípio de desenvolvimento sustentável. E eu amei isso, eu fiquei assim... E é o 22º, tá? É o último. Mas não menos importante. Não. E aí eu quero saber de você se isso tem alguma relação, se o ESG também está preparado para as instituições públicas, como é que isso poderia impactar uma licitação? Explica pra gente isso, porque eu estou curiosa. Na verdade, eu vim mais ansiosa para fazer essa pergunta para você, porque é a minha área, né? É claro que eu estou em todas as áreas, né, nesse sentido, porque por conta do meu doutorado, por conta da minha área, né? Como você colocou aí, eu fiz um projeto, para quem não sabe, né, na área de gerenciamento de resíduos, e como transformar um hospital público em ecoeficiente. Então, a gente fez uma série de acompanhamentos, de volume. E foi possível, Foi possível, né? Graças a Deus fui até bem reconhecida. E várias pessoas citam o meu projeto, né, de pesquisa. Recebi até uma medalha na época do Exército, né, de honra ao mérito, por conta dessa iniciativa. Mas, assim, em 2014, a gente nem falava de ESG, ninguém falava muito de sustentabilidade. E aí, eu achei importante mostrar como medidas, né, pequenas assim, medidas. Ao invés de você usar um copo descartável, você usar, né, uma caneca, né, identificada ali para cada funcionário, ou que cada funcionário pegue um copo descartável, escreva seu nome e use durante todo o dia. Você quer ver uma coisa? Você já impacta, né? Em cima do que você está falando. Traz economicidade. Em cima do que você está falando, você quer ver uma medida interessantíssima? Todo negócio, toda pessoa, não é nem negócio, toda pessoa, e aí todo empreendimento, toda empresa, por óbvio também, em escala maior, gera algum tipo de resíduo. Verdade. Que seja o copo descartável, vamos lá, que seja. Mas gera outros, papelão, o papel. Eu tô falando de coisas ali bobas, né? Essa caneta, a hora que perder a tinta, tá aqui, é plástico, né? E por aí vai. Você imagina que hoje, eu tô falando de Rio de Janeiro, eu não tô falando de nenhum outro estado. A gente não, eu tô falando de uma coisa boba, a gente não recicla 40% do nosso resíduo reciclável. Que isso, nossa. Não recicla. E aí você imagina o seguinte, você tem uma empresa, por que eu achei interessante falar disso agora? Pegar o exemplo do hospital. Assim como o hospital, as empresas geram resíduo. Por que resíduo, hoje, material reciclável, ele gera dinheiro? Você vende. Como o cara que fez esse copo aqui, ele fez e vendeu por um preço e ganhou dinheiro com isso. O material reciclável, ele é um material que você vende. E hoje em dia, até pelas políticas mundiais, pelas políticas internacionais, você precisa ter uma política de reciclagem. E aí tem vários segmentos, tem política, enfim, aí vários setores, cada um na sua praia. Mas a reciclagem, eu estou falando de um assunto que todo mundo comenta. Sim. A tampinha da garrafa PET. Por exemplo, restaurante. Vamos lá, vamos pegar um setor que eu não sabia, mas no estado do Rio de Janeiro, o maior polo gastronômico do estado do Rio de Janeiro está em Macaé. Sim. Só perde para a capital Rio de Janeiro. Então, vamos falar de restaurante. Você está bem informada de Macaé. Eu vou mudar para cá. Tô falando. Vai ser bem-vinda. O que acontece com restaurantes? Vamos, de novo, permear o exemplo de política ESG. Tá? Aí eu já falei do S, um exemplo. Vou falar do E agora, um exemplo. Você vai no restaurante almoçar, fazer um lanche, tomar um café, qualquer coisa. Se você pedir uma garrafa de água, vai vir a garrafinha de água e você vai beber a água, vai virar no copo de vidro, vai beber sua água e vai deixar aquela garrafinha lá. E vai embora. Se aquele restaurante se unisse ao restaurante do lado,
que vai unir o restaurante do lado, que vai reunir todo mundo, e fizesse e aí, obviamente, tem toda uma legislação, né? Precisa de uma assessoria preliminar para poder montar isso. Mas eu tô falando assim, em tese. E não é difícil, não é simples. Faça uma cooperativa, reúne todas aquelas garrafas. Eu tô falando de coisa boba. Eu não tô falando nem de resíduo orgânico que vira compostagem, que vira adubo. Verdade. Eu não tô falando... E faz uma parceria com a agricultura familiar, que faz uma parceria com a educação para merenda escolar. E que cai na assistência quando a gente fala de PA, né? Você tá entendendo? Agricultura familiar. Agricultura familiar. É por isso que eu tô tocando, eu tô puxando a sardinha. E aí, exatamente. Aí você pega aquilo ali, vende. Aí, o que você faz? Não é o seu funcionário falando, você é dono do restaurante. Não é você, não é o teu funcionário que vai pegar aquela garrafinha e não vai jogar no lixo. É ele que vai pegar e vai botar num cesto. Então, que ele receba, que ele consiga oferir o lucro daquela venda, daquilo que para você era lixo. Você fez o S do ESG, porque você teve um olhar social para o seu funcionário. Você promoveu para o seu funcionário um ganho extra dentro do ambiente de trabalho dele. Você promoveu uma ação do E, que é o ambiental. Então, você não poluiu o seu meio ambiente. E você fez dinheiro com aquilo. Por que não? Veja que eu estou dando exemplos que não são para Magalu, para Natura, para qualquer restaurante. Você quer ver uma coisa? Eu vou pegar um exemplo. Vários restaurantes. A carrocinha da praia. Só que, mas aqui são 10 garrafas por dia. Tá, mas a carrocinha dali são mais 10, a carrocinha dali são 30. E por que não se une? Eu volto a dizer, eu acredito na união. E eu vou além. E unir formalmente. Sim. Assim, interessante isso que você está colocando, porque a gente fomenta o cooperativismo. Exato. Que é um meio também de desenvolvimento econômico. É o meio para... Por quê? Uma coisa, volto a dizer, você tem as grandes empresas que existem por si só. Por exemplo, a gente teve notícias há pouco tempo atrás que a Coca-Cola e a Ambev se uniram. Eu tô falando de Coca-Cola. Eu tô falando de Ambev. Se elas se uniram, precisaram se unir para implementar uma política ESG, por que os restaurantes não se unem? Por que os hotéis não se unem? É verdade. A rede hoteleira de Macaé também é a segunda maior no estado do Rio de Janeiro, fora só perde para a capital. Caramba, será que você não tem esse potencial aqui? Será que Macaé não pode virar a capital ESG do estado do Rio de Janeiro? Com medidas simples? Essa dica aí, Monique, também para quem está querendo implementar um novo negócio, né, que quer conhecer sobre o ESG, de repente está procurando também nas redes sociais do seu instituto informações, porque eu acho que essas informações elas têm que ser fomentadas, difundidas, como você colocou aqui, você está compartilhando informações. Assim, aqui a gente está tendo uma assessoria, né? Mas, assim, eu quero dizer para você que quem quer implementar... Quem quer implementar um novo negócio, essa é uma dica valiosa. Sim. Porque, assim, o cooperativismo é o que há, né? Que para quem conhece, né? É uma grande solução. É uma grande solução. Você tem custos pequenos, as pessoas são, né, eu defendo muito cooperadas ali, então elas são como se fossem sócias, né, do negócio. Então, quando elas se sentem parte do negócio, eu falo isso com propriedade porque eu também sou administradora, é muito engraçado. Sou igual um Frankenstein, tem um pouquinho de conhecimento em cada área. Mas falo propriedade porque eu sou administradora e a gente sabe que tudo o que reduz custo para uma empresa é de interesse, né, dos empresários do negócio, do ambiente de negócio. E é muito importante a gente trazer essa visão, né, de reciclagem, de gerenciamento de resíduos sólidos, porque a gente tem resíduos aqui em Macaé, não sei se você sabe, talvez você não saiba disso, mas é uma das cidades, né, que do lado a gente tem Rio das Ostras, que é a cidade que mais cresce no Brasil, conhecida como a cidade que mais cresce no Brasil, e a gente tem Macaé, que é a cidade do desenvolvimento econômico. Sim, né? Não há dúvida. Que tem empresa, muita construção civil, então nós temos aqui um polo de construção civil.
Macaé, Rio das Ostras, né? São cidades que crescem o tempo todo. De Unamar, que pertence a Cabo Frio, para cá, até Macaé, a gente vê um desenvolvimento muito grande de construção. E ele precisa ser sustentável, E outra, senão cai por terra. É um grande problema, porque, assim, desde quando eu fazia mestrado, eu ouvia falar isso. Para onde vão os resíduos, né, sólidos da construção civil? Isso. Vidro, cimento. Então, assim, precisa também assim, a gente ter empresas madeira. Nessa área que pense o meio ambiente, mas nessa área também que possa reciclar os resíduos, né, da construção civil. Pneu pode ser usado, para quem não sabe, né, para asfalto. Vira massa asfáltica. Vira massa asfáltica. E olha que legal. Um pouquinho do que você perguntou. Você falou uma coisa absolutamente verdadeira. Você imagina que o município cria uma política de reciclagem de pneus, uma usina de massa asfáltica para asfaltar a cidade, sem precisar comprar asfalto de ninguém. Olha a sustentabilidade aí. É verdade. Por exemplo. E aí, a gente conversando aqui, e foi o que eu estava te falando. E tem uma outra questão que é subjetiva. Eu falei de questões objetivas. Quem nasceu de 1990 a 2010 é a chamada geração Z. A famosa, né? Geração Z. A geração Z são os consumidores contumazes atuais. Só que a geração Z tem um detalhe muito importante. A geração Z dá muita importância ao propósito. Vou te dar um exemplo. É característica da geração Z que é o seu consumidor. A geração Z é a geração que não compra de determinada marca porque há trabalho escravo. E que paga mais caro na outra porque ela faz camisas de pet. É uma camisa que, se fosse de algodão, custaria R$10. Eu estou falando só valores hipotéticos. Mas porque ela é feita de material reciclável, pet, ela custa 15. A geração Z vai pagar 15 porque dentro daquela camisa não é só camisa, ela está vestindo um propósito. Muito bom. Essa é a geração que está consumindo. Então, por que é que os hotéis, muitos hotéis, colocam lá no seu banheiro as toalhas limpas e dizem assim, para lavar essa toalha, um consumo de X litros de água. Se você achar que não tem que lavar essa toalha, trocar hoje, deixe a filepetinha. Eu faço isso. Sim, mas por quê? Porque tem um propósito. A minha ação gerou economia de X litros de água. A minha ação fez com que o PET fosse reciclado. A minha ação fez com que a marca tal se desestimule a ter trabalho escravo, porque eu não vou mais consumir daquela marca. Ela pode ser muito barata, mas ela é barata porque ela mantém trabalho escravo. Então, eu não vou consumir. Essa é a geração Z. Muito interessante. E é o seu consumidor. Que é exigente. E que precisa ver propósito que você faz. Vamos lá, restaurante. O restaurante tem a cooperativa que faz a reciclagem. Eu tô falando uma coisa boba, eu não tô nem me aprofundando, não. Cada negócio tem o seu plano de negócios ESG. Mas vamos lá. Aí eu sei que aquele restaurante age assim com os seus funcionários e que ainda por cima preserva o meio ambiente e o coleguinha do lado não faz, pode ser um prato até mais barato, uma comida até mais gostosa, mas eu vou naquele, porque naquele prato sendo servido para mim tem um outro ingrediente, chama propósito. Nossa, isso é muito importante. E a geração Z, que é a geração mais consumidora hoje, é a geração que busca um propósito. Se ela encontrar na fabricação dessa caneta um propósito, ela vai comprar. Se ela entender que essa caneta não tem propósito nenhum e que depois eu vou descartá-la, que ela vai poluir o meio ambiente, ela não vai comprar. É sobre isso que eu tô falando. E aí, quando ela enxerga que aquela empresa, ela, por exemplo, ela beneficia a comunidade do entorno e que ela produz produto XYZ e a coleguinha do bairro vizinho não faz, ela vai comprar produtos daquela empresa. Isso é verdade. Porque existe uma conscientização. Você viu isso muito com o couro sintético, né? Que ele tem até outro nome. As pessoas passaram a usar
aquele couro sintético em detrimento do couro natural por conta da preservação animal. Sim. Da exploração animal. Então, o cara do couro, que tira o couro do animal, etc, etc, se danou. Agora, o que eu falei de sustentabilidade lá atrás? Se esse cara tivesse visto esse movimento antes, ele teria entendido o processo e o negócio deles era sustentável, era perene. Por isso é necessário as empresas fazerem o seu plano de políticas ESG. Você disse assim, Monique, isso vai revolucionar a minha empresa? Você vai identificar os seus pontos fracos e vai fazer um planejamento segundo a sua condição para alterar aquilo, enquanto o seu negócio está bombando. Porque dá para você fazer sem muito custo, com calma, adaptando. E detalhe, as pessoas, os seus colaboradores, têm de estar imbuídos da mesma energia, imbuídos do mesmo propósito de transformar aquela empresa em sustentável. Poxa, aí você já pegou pesado. Como é que eu vou conseguir que os meus colaboradores, meus funcionários, pensem dessa forma? Informando, capacitando, falando, porque às vezes as pessoas não estão imbuídas daquele processo por ignorarem. Elas não são mais. Faz parte da cultura, né? Elas não são mais. Se você chegar lá e disser para elas, se você for lá e fizer portfólio e começar a imbuir uma nova cultura, elas vão absorver. Muito legal. O ser humano, na sua essência, é bom. É verdade. Tem uma questão que eu queria trazer, Monique, que a gente já está caminhando, né, pro final. É que o negócio... vai ter que ter uns 10 podcasts para tratar do assunto, Sabrina. Que eu queria, assim, perguntar para você. Existe uma agenda, eu já ouvi falar de agenda ESG. O que é isso? Agenda ESG é o compilado de ações que uma empresa identifica, planeja e implementa na sua empresa para que o seu negócio seja sustentável. Monique, por exemplo, eu dei alguns exemplos aqui comuns a esmo, etc. São esses exemplos colocados em prática a partir de identificação e planejamento. Pode ser que alguma coisa... E aí você fala de matriz de materialidade. O que é matriz de materialidade? É você olhar para o seu negócio, né? Entender como o seu negócio funciona, entender onde o seu negócio quer chegar, onde você quer que ele chegue, o que você quer que ele entregue. Para quê? Para que você identifique as suas potencialidades, preserve e fomente. Identificar as suas deficiências dentro da agenda ESG e fazer um planejamento para alterá-las. Poxa, Monique, mas então como é que é isso? Como é que é isso? O primeiro passo é que os seus funcionários entendam essa política que você criou e participem, porque não adianta você criar, Sabrina, um setor de ESG, como foi criado em várias empresas, o setor de compliance, por exemplo. E aí o compliance está lá separado, e ele dita as normas, porque ele é lindo, maravilhoso, e ele diz, Sabrina, você não pode usar batom rosa. Auditoria. Não é isso. Não é isso. ESG, prioritariamente, primordialmente, é uma ação de solidariedade consigo, com o negócio, com o planeta, com o ambiente em que é o coletivo. Então, você precisa pegar todos os colaboradores de todos os segmentos dentro da sua empresa, todos os setores, e você fazer com que aquelas pessoas entendam a importância daquilo para todos. Então, não vem uma ordem de cima para baixo. É óbvio que, no primeiro momento, vai ter que ser feita a matriz, que eu estaria falando, de materialidade. Ou seja, um escritório de advocacia tem uma realidade diferente de uma fábrica de plástico. Claro. Então, quando a gente diz de matriz de materialidade, é você entender o que, de fato, a materialidade é o que materialmente, o que de fato, o que de concreto está dentro do meu ambiente de negócio, para eu fazer, para potencializar os meus pontos positivos e corrigir os meus pontos negativos. Você há de convir comigo que as ações propostas para um escritório de advocacia é diferente para um restaurante, é diferente para um hotel, é diferente para uma fábrica de plástico, é diferente para uma fábrica de celulose.
Então, você precisa entender materialmente, ou seja, concretamente, exatamente os pontos que você precisa atender. Neste momento, talvez você precise destacar um servidor, um empregado, um colaborador seu, para que ele se especialize naquele segmento, naquela área, e que ele traga, porque ele é da empresa. Não adianta chegar um estranho lá, o pimpão, o lindão, o gostosão, e achar que vai dar opinião no negócio do outro, Sabrina. Nem conhece a realidade. Não conhece. E outra, se ele entrar lá, por mais que ele tenha bons propósitos, ele vai ter que mergulhar naquele negócio. Isso vai gerar um tempo. E tempo é dinheiro. É verdade. Então, é melhor você pegar alguém que já tenha tudo isso no sangue e capacitar essa pessoa em SG, porque ela vai saber como passar para os demais e, de fato, implementar a política SG naquele negócio. Monique, uma pergunta aqui que me surgiu agora. Por exemplo, se for necessário, uma dúvida, que não sei como é que funciona isso. Pode ser criado um escritório de ESG dentro da empresa ou um escritório que atenda um grupo de empresas? Sim. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Olha, a gente tem alguns caminhos. Por exemplo, as grandes corporações, eu vou falar assim, a Vela, a L'Oréal, a Magalu, as grandes multinacionais e nacionais, elas têm diretorias de ESG próprias, diretorias. Como tem diretoria de compras, diretoria de... Enfim, Sim. Tem diretoria de ESG. Poxa, Monique, mas eu não sou a Vela. Eu não sou a L'Oréal. Eu não sou o ThyssenKrupp. Eu não sou. Eu sou o restaurante daqui, um ótimo restaurante. O meu negócio é um ótimo negócio, etc e tal. Aliás, eu tenho uma predileção por um restaurante aqui da cidade que é Não pode falar. Não posso falar. Não divulga a marca, senão arruma problema. Não, aqui, mas eu amo. Adoro, eu já sei como é. E aí, digamos que o dono desse lugar, né, desse belíssimo restaurante maravilhoso, uma comida deliciosa, chega e diga assim, Monique, olha só, deixa eu te falar um negócio. Eu não sou a Vela. Eu não tenho condição de ter uma diretoria de ESG. Ele tem duas saídas. Ou ele pega alguém dele, destaca, para fazer uma capacitação em ESG, e entender o seu negócio e implementar, e ser acompanhado ali mensalmente por um profissional externo. E aí, o que você decidiu fazer isso? Não vamos fazer assim, assim, assim? Porque tem legislações, né? Tem uma série de burocracias que ele vai precisar fazer e que quem já é profissional de ESG já tem essas soluções. Então, tipo uma mentoria, vamos botar dessa forma? Beleza. Pô, Monique, mas mesmo assim eu não consigo. Então, por que você não junta com os coleguinhas do lado? E por que vocês não se juntam e pegam uma pessoa e ela vai ficar, ela não é de ninguém ali, porque ele não quer destacar alguém seu que vai fazer falta. E esse alguém vai prestar esta consultoria, vai deixar o planejamento, não é consultoria ad eterno, não. Vai deixar o planejamento pronto para que, então, cada um execute. Óbvio que se forem atividades afins, isso é muito mais simples, né? E pode ter também, assim, que eles queiram se juntar para capacitar, né? Uma pessoa que... também, Entendi. Entendeu? Então, assim, existem... É o que eu costumo dizer. Existe ESG, é uma política tão maleável e tão pessoal, tão personalíssima, que ela se encaixa em qualquer ambiente. Maravilhoso. Desde o MEI. Você quer ver um exemplo que eu vi? Eu não estou inventando, não. Eu vi. Um MEI, dono de salão de beleza de bairro, aquelas portinhas que abre, que fica ali fazendo maravilhoso. E ele soube que determinado produto que ele usava, não sei se era para atingir ou para lavar o cabelo, não sei, mas o produto que ele usava no cabelo poluía a rede de esgoto, tinha um agente poluente ali. Ele não podia prescindir daquele produto. O que ele começou a fazer? O seu cabelo é curto? Ele começou a porcionar o ideal para você, para não haver desperdício e não poluir mais. Eu tô falando de um MEI. Tá vendo? Aí, a geração Z começou a saber e isso virou marketing. Começaram a ir lá porque queriam ver. Que legal, é porcionado. Por que é porcionado? É para não poluir. Ai, que legal. Nanana. Cresceu. Teve que alugar um ambiente ao lado para poder crescer.
Eu acho legal que eu tô te dando MEI. A juventude, você colocou aí a questão da geração Z, a juventude, ela tem se unido mais. Você vê que até mesmo dentro da política pública, e eu falo que, né, quando assumi a pasta, fui conhecer, a gente tem conselho de juventude, né, políticas públicas voltadas para a juventude. Então, assim, é uma realidade. A juventude brasileira, ela tem, de fato, assim, despertado para essas questões. E uma coisa que eu aprendi também quando eu fui começar a estudar, uma das minhas primeiras aulas nessa área ambiental, se falou ali sobre empresas, né, em outros países, onde as pessoas têm o hábito já de pegar por exemplo, vou pegar um produto, uma caneta. Ele pega ali o código de barras e vê todas as empresas que passaram por ali, ou todo, né, o histórico até chegar àquela produção daquela caneta. Que significa o quê? Significa dizer que eles viram se aquela empresa ela passou por empresas parceiras sustentáveis ou não, porque eles querem saber a cadeia de produção. Exatamente. Eles querem conhecer essa cadeia de produção. E aí, respondendo pegando esse teu gancho, Sabrina, aquela pergunta que você fez antes sobre poder público, e é o 22º princípio da Lei 14.133, né, que é a lei que está aí nessa transição do 8666, eu acho que dá um bom podcast isso. Sim. Até porque você domina bem o assunto. Então, vou te convidar para a gente falar sobre isso. O que acontece nesse 22º princípio? Por exemplo, você hoje pode colocar dentro do processo licitatório uma indicação de contratação de empresas sustentáveis. Obedecendo esse princípio. Empresas que têm algum tipo, obviamente, dependendo do tipo de serviço que ela vá, né, fazer, prestar, que tem algum tipo de prática. Vou te dar um exemplo de um amigo meu, um querido, que é dono de uma empresa de plástico. Ele produz determinado produto plástico e na hora que ele vai recortar aquele produto, tipo assim, isso aqui é uma placa de plástico, ele vai recortar o produto ali dele. Tem as sobras. Essas sobras, naturalmente, iriam embora pro lixo, é uma sobra. Você não faz nada com aquilo. Faz. Ele descobriu que se ele pegasse aquelas sobras, juntasse, colasse, picasse, eu não sei como é que faz, ele produziria sacos plásticos de lixo. Ou seja, a empresa dele hoje não gera nenhum resíduo plástico. Zero. Veja, uma empresa de plástico não causa poluição nenhuma. Que interessante. E os resíduos sólidos da empresa, conforme eu falei antes, ele tem nos fundos da empresa uma central de separação, porque ele entrega para reciclagem. Muito bom isso. Totalmente sustentável. Totalmente sustentável. Entendeu? E aí você vai entrar em outras questões. Você vai entrar em emissão de CO2. Você vai entrar... Isso é outro podcast. Você vai entrar em energia solar, energia eólica, energia limpa, energia renovável. Hoje você pode fazer isso com muito mais facilidade. Muito legal. E com a redução de custo. Porque muito lembra bacana. daquele primeiro Ezinho que está começando a entrar na sigla ESG. Vai ser ESG. Você não pode esquecer do econômico. Então, tudo que eu falei para você aqui gera impacto econômico positivo. Isso é muito Entendeu? bom. Implantação de ESG não é um custo. Não é um custo para a empresa. É um investimento que vai gerar lucro. Muito bom. Isso que as pessoas precisam entender para fazer. Além da questão subjetiva do marketing. Eu te dei vários exemplos aqui de empresas que perdem consumidores porque têm práticas reprováveis, enquanto outras, por exemplo, Magalu fez, há algum tempo atrás, um processo seletivo onde ela prestigiou negros para setores importantes da empresa. O que ela fez com isso? Ela promoveu a diversidade, ela promoveu a equidade. Isso, muito bom. Ela promoveu isso. Eu entendo e creio que isso foi feito lá por uma questão de consciência. Inclusive, existe uma coisa chamada diversidade de pensamento. Então, não adianta você ter só... E aí eu tô falando de administração. Se você tiver só um segmento na sua empresa comandando, você vai ter só um tipo de pensamento. Verdade. Então, foi o que eu falei aqui, até no outro podcast, né, que eu participei. A gente falou de política pública, né? De Sim. política, mas se aplica à política privada. Só uma mulher sabe as dores de uma mulher. É verdade. Só um negro sabe as dores do negro. Não adianta. Eu posso ser até empática. Eu posso até imaginar e entender. Mas eu
não sei. Você não viveu. Eu não vivi. Só o homossexual sabe o que ele passa. E o calo só sabe a dor do calo, Sabrina, o dono do calo. Então, se eu tenho dentro da minha empresa a diversidade implantada, você imagina como eu vou crescer. Isso é uma riqueza. Sabe por quê? Porque eu vou ter olhares, coisas que eu não tive a ideia, você vai dizer assim, pô, Monique, por que não pega esse copo e vira pra lá? Porque ainda... Sabrina! Eu jamais teria essa ideia. Isso é um ativo, né, na verdade. Isso é um ativo, a diversidade. A promoção da diversidade é um ativo para a empresa. E é uma prática do ESG. Diversidade na empresa. Diversidade racial, diversidade de gênero. Verdade. Entendeu? Você precisa ter isso. Então, você precisa ter na mesma empresa o jovem, que vai ter o antenado. Você tem que ter o cara mais experiente para dar um freio nesse jornal. A minha experiência e aí você encontra o equilíbrio. Verdade. Você precisa da mulher para dizer, gente, deixa eu te falar uma coisa, mulher não vai comprar isso não, hein? Mulher não vai comprar isso não, hein? Você tá doida, hein? Você tem que botar aqui uma florzinha, ou você tem que botar aqui uma maneira de segurar não sei o quê pra mulher comprar. Você tem que fazer a dourada, porque ela vai comprar. Aí você tem que vir o homem e dizer assim, olha só, isso aqui... Você entende que você vai ter uma coisa muito você mais... erra menos. Né? Você vai Entendeu? conseguir ser mais... Exatamente. assertivo. Você precisa de todos. Porque não existe padrão. Entendeu? Sim. Não existe padrão. Não existe, o certo é ser assim, 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 assim. Existe uma série de indivíduos com uma série de experiências das quais você precisa... é maravilhosa. Você precisa para o seu negócio. E além de você conseguir essa coletividade opinando e gerando resultado, você ainda vai ter para fora a geração Z olhando e dizendo assim, pô, que legal, cara, olha que legal aquela empresa. Pô, ali tem o negro, ali tem a mulher, ali tem o gay, ali tem o homem, tem o... Sim. Tem todo mundo, tem o jovem. Pô, eles dão uma oportunidade pro cara que é jovem, primeiro emprego, mas também pro idoso, que tem toda a experiência de respeito. Que empresa legal. Eu vou consumir aqui. Olha que coisa, olha como só gera benefício. Sim. Objetivo e subjetivo. Monique, assim, tudo isso, assim, é muito enriquecedor, é muito importante, né? Mas, infelizmente, a gente vai... Assim, quero te convidar para a gente dar uma continuidade, né, nesses assuntos. Tem muita coisa. Que eu acho que, assim, eu sou apaixonada, né, pela tem área muita coisa. ambiental. Me apaixonei por essa área, né? Tanto que fiz mestrado, agora segui. E não falei do G de governança, hein? Não. Fiquei devendo o G de governança. Devendo, a gente já começa o próximo falando do G de governança. E aí, eu queria agora que a gente fizesse nas considerações finais, que Sim. você trouxesse, né, ou talvez aí, se der tempo, fala da governança para a gente poder estar completando, né, as informações do ESG. Sim, governança eu vou falar muito rápido, né? Já dentro das considerações finais, vamos mesclar isso. Governança significa, basicamente, não é só isso, transparência. Então, quando o seu consumidor, quando o seu fornecedor ou o seu comprador entende como é que você faz uma relação humana, né? Um casal, por exemplo, ou dois amigos. Como é que funciona essa transparência? Eu sei com quem eu estou lidando. Isso dá confiança e faz eu querer estar com você. Sim. Da mesma forma funciona nas relações comerciais. Quando o meu fornecedor, quando o meu comprador, quando o meu cliente entende e se sente... e sente que eu sou transparente com ele, que eu não tenho o que esconder, ele opta por mim. É verdade. Só que a gente tem práticas de governança para serem implementadas. Então, eu estou falando, só para não dizer que eu não Sim, falei, entendi. eu estou falando, assunto importante. muito importante e muito vasto e muito amplo. Precisamos, né, Sim, aprofundar esse assunto. E no poder público já me interessou. fundamental. Porque aí o seu cliente é o cidadão. E o cidadão é o seu patrão, que é quem paga os impostos. E tem o princípio da transparência. E tem o princípio da agora, transparência, né? Exatamente. Então, governança é primordial e fundamental. É um princípio ESG e que tem muita, absoluta, 100% de sinergia com a gestão pública. Porque tem produtos que a gente sente que a gente está sendo enganado. Exatamente. Você fala,
Você compra uma vez e você não volta mais. Você não volta mais. E quando você tem uma etiqueta, por exemplo, de uma roupa, que ela não é PMG, mas ela tem as medidas... É mais personalizada. É mais personalizada. E você sabe... Não, isso aqui não vai ficar bem não, porque o meu quadril é maior, ou porque as minhas pernas são maiores. Você não está se sentindo enganado. Você não vai chegar em casa para perceber que, pô, que compra ruim eu fiz. Não vai... Quando você diz, ó, esse casaco aqui é de couro sintético, sabe por quê? Porque é ecologicamente correto. Você diz, pô, que legal. Eu sei que eu não tô levando... Você tá entendendo? Sim. É essa transparência, e hoje nós temos as redes sociais que facilitaram muito isso. É verdade. Você tem a internet que facilitou, você tem uma arma na mão. É verdade. Para promover o G do ESG, que é a governança. Muito e como bom. Considerações finais, Sabrina, dizer que eu estou muito feliz, agradecer a você pelo convite, tá? Estar com você aqui dividindo informação, eu acho que eu aprendo muito mais do que ensino, tá? Porque lidar com você é sempre um aprendizado maravilhoso. Estar em Macaé é um prazer para mim, né? Essa cidade que realmente se destaca no nosso estado e no Brasil. É verdade. Tá? E dizer que o que é ESG? Saiba que eu não respondi. É verdade, né? percebi isso. Eu não respondi por completo, porque realmente é uma pauta que eu sou muito empolgada com a pauta, porque eu acho que só traz soluções, né? E às vezes são coisas simples que podem ser implementadas e que trazem impactos muito bons. Quem sabe a gente não faz de Macaé a capital do ESG no estado do Rio de Janeiro? Quem sabe, né? Fica aí Fica a dica. Né? A dica pra gente, né? Isso. Mas se não implantar em toda Macaé, com certeza, assim, na Secretaria de Desenvolvimento Social, as portas estão abertas, né, para que a gente possa trazer essas políticas para dentro, nessa prática, para dentro dos nossos serviços. Porque são práticas simples, como eu falei aqui, né? Trazer a consciência de que você pode reutilizar, né, copo, que você pode apagar a luz ao sair de um determinado, né, espaço, você já está contribuindo, de certa forma, com o meio ambiente. Exatamente. E aí a gente pode pensar aí em medidas, em políticas, né, voltadas para o serviço público, especialmente assim, porque eu acho que é um compromisso agora, você me deixou numa saia justa. Um compromisso que eu tenho pela minha área de formação, pela academia, né, e também pela minha responsabilidade hoje à frente da pasta, de tentar levar esse conhecimento para aqueles que estão ali, né, dando, né, vestindo a camisa, dando o melhor de si para a população. Sensacional, Sabrina, muito obrigada, eu estou à disposição. Eu agradeço. Sou cara de pau e a gente vai voltar a tratar do assunto porque eu sou uma entusiasta do assunto. E eu também, gente, para a área ambiental, eu me apaixonei, tudo que eu faço, assim, com amor, eu me dedico. Então, a gente vai voltar sim. Com certeza. Eu acho que a gente vai transformar isso numa série. Série, ESG. E a gente vai falar muito sobre isso Com ainda, certeza, porque esse Sabrina. tema é fundamental. Sim. E é inesgotável. É inesgotável. É inesgotável. Vamos Perfeito. voltar a falar sobre Vamos isso. Obrigada, Sabrina, tá, muito Monique? obrigada, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando, né, nossas redes sociais, nosso trabalho. Dizer para vocês que a gente está retomando aí o podcast, que é um espaço meu, pessoal, para poder tratar de vários assuntos, porque eu sou uma pessoa múltipla. Eu gosto de falar de tudo, eu gosto de, discutir diversos assuntos, aprender, e eu gosto de que o que eu aprendo, dividir com as pessoas. Então, esse espaço aqui do Você Pode Mais é nosso, é seu, é meu, né, é nosso, e quero dizer para vocês e agradecer de coração a todos aqueles que têm acompanhado, torcido, né, pelo nosso trabalho, e dizer que as portas estão abertas, inclusive do nosso programa, para empresários, para especialistas que queiram vir aqui tratar de diversos assuntos. A gente vai estar divulgando aí o nosso WhatsApp do Você Pode Mais, e você vai ter ali a oportunidade de se colocar alguma sugestão para a gente estar trazendo aqui para o programa. E ainda vai receber na lista de transmissão, se optar por fazer parte, todos os materiais referentes ao assunto da semana, né? Então, vai receber... Maravilhoso. Então, eu conto com a participação de vocês aí também no WhatsApp, propondo assuntos para a gente estar trazendo aqui, discutindo aqui. Muito obrigada, um abraço aí a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Tchau.